Boa noite! Começamos mais uma quarta-feira falando sobre departamento pessoal, no Nominando DP. Para quem não me conhece, meu nome é Ingrid e eu venho aqui abordar assuntos sobre departamento pessoal. E hoje o nosso tema é férias coletiva, que é uma prática que acontece em muitas empresas no final do ano, né? Quando vai chegando ali na Natal, tem dezenas de empresas que elas concedem férias coletiva. E de acordo com o artigo 139 da CLT, a empresa ela pode conceder férias para todos os funcionários da empresa dela ou só para um setor, por exemplo, setor departamento pessoal, né? Seria um sonho, né? No final do ano aí, 20 dias, por exemplo, o departamento pessoal parado de férias coletivas, todo mundo viajando para o Nordeste. Porém, né, não é o que acontece, né? Pelo menos não é a minha vivência aqui, não é a minha prática. No final do ano, inclusive, eu trabalho bastante. Sendo que a empresa pode conceder só para um setor ou então ela precisa conceder para a empresa inteira. Agora, se, por exemplo, ela escolher o setor fiscal para entrar de férias, ela não pode deixar o Joãozinho que trabalha no fiscal de fora. Todo o setor precisa entrar de férias, né? Todo o setor ali, todos os funcionários do setor fiscal precisam entrar de férias. E a questão, né, depois que ela decide aí qual vai ser o setor, né, se vão ser todos os funcionários da empresa, se vão ser 3 setores, lembrando que todos precisam entrar de férias dentro daquele setor, não pode deixar 2 de fora. Ela vai decidir quantos dias ela vai ficar de férias. E aí o que você, departamento pessoal, precisa se atentar? A quantidade de dias, porque a empresa ela só pode fracionar em 2 vezes as férias coletivas e um mínimo de 10 dias. A empresa, então, pode conceder 5 dias de férias coletivas? Não. Esse fracionamento aí de 5 dias só pode acontecer, por exemplo, em férias individuais. Coletivas, mínimo de 10 dias e 2 fracionamentos. Então, por exemplo, ela pode dar 20 dias de férias individuais, né, durante um ano ali, e aí chegou o final do ano, ela precisa parar ali, né, as atividades dela, vai parar, não tem, por exemplo, uma empresa que é vendas, e não tem ali um fluxo muito grande no final de ano, porque as empresas, né, algumas empresas, dependendo da atividade, o fluxo, né, das pessoas não é comprar aquele tipo de serviço ou material que ela oferece, então ela decide dar férias coletivas para aquela empresa inteira. E aí decide dar 10 dias, sem problema nenhum. Ela já deu 20, aí ficou esses 10 dias, ela vai dar nas férias coletivas. Agora, a questão do pagamento das férias é a mesma coisa do que o pagamento das férias individuais. 2 dias antes do início do gozo. Então, se o funcionário vai entrar de férias segunda-feira, ela precisa pagar aí, por exemplo, até sexta-feira, né? Continua a mesma norma da questão das férias coletivas. Agora, por exemplo, a questão do início do gozo, muda alguma coisa? Não, permanece da mesma forma. Você precisa se atentar ali ao DSR, que não pode ser, né, 2 dias ali que antecede DSR e 2 dias que antecede feriado. A mesma regra que vale para as férias individuais vale para as férias coletivas referente ao início das férias. O que acontece muito, por exemplo, aqui na minha realidade de empresa? Eu tenho empresas que, por exemplo, concedem férias coletivas 15 Natal e 15 Carnaval. Isso pode acontecer? Esse tipo de fracionamento? Pode acontecer. Mas eu tenho empresas, por exemplo, que só concedem 10 dias ali dentro do período de Natal e durante ali ao ano ela faz a programação dela de férias e vai concedendo férias aos funcionários individualmente 20 dias. Pode acontecer? Sem problema nenhum. Né? Contanto ali que você consiga suprir os 30 dias de férias que o seu funcionário tem, né, dentro da empresa. Você tem que sempre posicionar a empresa. Agora a questão do abono pecuniário, né, que é a conversão, a venda de 1/3 das férias. Pode acontecer nas férias coletivas? Pode, desde que tenha um acordo com o sindicato. Não pode ser um acordo entre patrão e empregado. Então você precisa atentar, né, à sua empresa, caso você trabalhe dentro, né, internamente do departamento pessoal da empresa, ou se você presta serviço, né, para uma contabilidade, e a contabilidade ali ela vai atender diversas empresas, você precisa comunicar que a questão do abono, que é a conversão de 1/3, né, desses dias de gozo das férias em venda, ela precisa ocorrer dentro do sindicato, né? Tem que ter ali essa concordância do sindicato para poder fazer esse abono pecuniário de férias coletivas, né? Diferente aí das férias individuais. E aí a questão que muito, né, as pessoas muito me perguntam quando vão entrar de férias coletivas, que é a comunicação ao sindicato e Ministério do Trabalho. Essa semana mesmo, eu tenho aí dezenas de empresas que vão entrar de férias coletivas, e aí eu
prepara a documentação, envia a documentação para a empresa e explica para a empresa, olha, eu preciso dessa documentação até o final da semana, porque eu preciso comunicar ao Ministério do Trabalho e ao sindicato. Lembrando que as empresas EPP e ME, elas são desobrigadas de apresentar para o Ministério do Trabalho essa comunicação de férias coletivas da empresa. Porém, ela precisa apresentar para o sindicato. Então, se a sua empresa é EPP e ME, ela está dispensada apenas da comunicação ao Ministério do Trabalho. Sindicato, ela é obrigada a enviar. E aí, antigamente, né, eu sou de uma época que a gente ia em vários sindicatos levar essa comunicação, né? Não façam aí a contagem de quanto tempo que eu trabalho no departamento pessoal. Mas eu sou de uma época que eu precisava levar no Ministério, para o Ministério fazer uma carimbada ali, assim, dentro da comunicação, levava diversos papéis para o Ministério do Trabalho e depois do Ministério, porque era uma regra, né? Leva para o Ministério primeiro, o Ministério toma a ciência, depois de tomar a ciência eu levava nos sindicatos. Hoje não precisa mais isso, você pode entrar no site do Ministério do Trabalho, existe ali um campinho chamado férias coletivas, você faz o cadastro da empresa e envia essa documentação pelo site mesmo, é muito rápido, é muito digital. Eu pego, como é que funciona, né? Vou voltar aqui do início. Eu faço a relação de funcionários que vão tirar férias, né? Informo ali qual é o nome da empresa, o período que a empresa vai tirar férias, o início e o fim. Todos os funcionários tomam ciência, eles assinam aquela documentação, a empresa também assina. E aí, para enviar para o Ministério do Trabalho, eu só escaneio, como eu já envio todo ano, né, para essas empresas que elas têm essa prática de entrar de férias coletivas, eu escaneio e mando dentro do site ali do Ministério do Trabalho. Em torno de 5 minutos, eles me retornam com um protocolo para o meu e-mail. Esse protocolo eu envio para a empresa, porque a empresa precisa guardar em caso de fiscalização. Para que essa comunicação? Exatamente para que o Ministério do Trabalho saiba que a sua empresa está de férias coletiva, ou saiba que aquela empresa está de férias coletiva dentro daquele período. A empresa não pode simplesmente parar e acabou. Não, ela precisa comunicar ao Ministério do Trabalho que durante, por exemplo, 15 dias, toda a empresa dela vai estar paralisada por conta das férias coletivas. Feito o Ministério do Trabalho, eu envio para o sindicato, porque geralmente, né, eu tenho já o contato por e-mail do sindicato, eu envio por e-mail do sindicato que eu dei comunicação ao Ministério do Trabalho e que eu preciso da comunicação deles, né? Preciso informar para o sindicato que a empresa vai entrar de férias. Ela também me retorna com o protocolo, como eu sou o outro lado da moeda, né? Prestação de serviço para essas empresas, eu comunico, né, para as empresas, eu mando esses protocolozinhos para que elas tenham, né, guardado ali em caso de uma fiscalização, em caso de apresentação para algum tipo de órgão referente a essa paralisação desses funcionários dela de férias coletivas. Lembrando que empresas EPP e ME, elas são desobrigadas apenas da comunicação do Ministério do Trabalho. Você não vai precisar entrar ali no site do Ministério, fazer o cadastro, fazer um login e enviar por PDF. Você só escaneia ali o documento que o funcionário assinou e envia por PDF. Pronto, feita a comunicação. Ministério do Trabalho, sindicato, você já está aí livre dessa obrigação. Feito isso, o que acontece? Na hora de calcular ali as férias, você vai ter que se atentar, você vai ter que verificar, né, quantos dias cada funcionário tem de direito para tirar férias. E o que acontece? Por exemplo, eu tenho um funcionário que entrou no meado do ano, entrou no mês de julho, por exemplo, e o período dele de férias não está fechado, né? Às vezes ele nem tem a quantidade toda de dias que a empresa vai tirar de férias, a empresa vai tirar 15 e ele só tem 10. O que acontece com esses 5 dias para esse funcionário que tem menos de um ano, não tem período aquisitivo fechado? Ele vai tirar férias e esses 5 dias que ele não tem ainda de direito vai entrar como licença remunerada. Lembrando que a licença remunerada ela é paga dentro da folha de pagamento. Então, se o funcionário vai entrar de férias, por exemplo, agora dia 18 de dezembro, ele vai receber dentro do recibo de férias dele, que tem que ser 2 dias antes, lembra que eu expliquei lá no início? O pagamento de férias precisa ser 2 dias antes do gozo. Ele vai receber 2 dias antes de ele entrar de férias os dias que ele tem de direito. Esse restante desses dias que ele não tem de direito, essa licença remunerada, ele vai receber no pagamento dele em dezembro, que é pago até o quinto dia de janeiro. Então, esses 5 dias, né, que ele não tem de direito por ele ter menos de um ano, né, ele só tem ali de direito o período de férias proporcionais ao período que ele trabalhou, os meses que ele, né, prestou serviço para essa empresa, só vai ser pago como licença remunerada na virada do ano, né, no quinto dia útil de janeiro.
E o que acontece com esses funcionários que entram de férias antecipada, né? Antecipado, que eu digo, do período aquisitivo de gozo dele. Quando ele entra de férias, ele vai entrar de férias dia 18 de dezembro, no exemplo que eu tô dando para vocês. No dia 18 de dezembro, vira o novo período aquisitivo dele. Então, por exemplo, se o funcionário entrou no dia 7 de julho, o período aquisitivo dele não vai ser mais, né, 7 de julho. Vai ser a partir agora de 18 de dezembro, que vai ser a contagem do novo período aquisitivo dele, depois que ele tirar essas férias coletivas. Agora, não. Ele já tem um ano, ele já tem direito ali a gozar férias, porém, ele só tem direito a tirar 14 dias e a empresa vai tirar 20 dias. Essa diferença de 6 dias, ela vai ser retirada do novo período aquisitivo de férias dele. Então, ao contrário, né, você não vai dar licença remunerada, você vai dar o período de férias dele e essa diferença de 6 dias vai ser retirada do próximo período. Então, o período que ele tinha 30, né, o novo período dele que ele tinha 30, vai, né, pegar esses 6 aí, vamos dizer assim, que emprestado para essas férias coletivas dele de final de ano. Então, você tem que se atentar. O que eu faço? Eu pego a programação de férias daquela empresa, eu observo, né? Eu analiso quantos dias cada funcionário tem de direito e explico para a empresa, porque gera-se muita dúvida, ainda mais quando o funcionário não tem o período aquisitivo dele completo, né? Quando ele tem menos de um ano, porque o período muda, né? Vai começar uma nova contagem a partir do primeiro dia de férias dele coletiva e pega-se, né, esses dias e paga-se como licença remunerada no próximo ano. Então, vira uma confusão se a empresa não tem esse conhecimento. Se tem um administrativo que não entenda muito bem essa questão, explique isso para o funcionário, porque no próximo ano ele entende que ele entrou dia 7 de julho, não entende que entrou dia 18 de dezembro. Então, na cabeça dele, as férias dele tem o período de 7 de julho e não 18 de dezembro. Então, tem que explicar muito bem, né? Se você lida diretamente com o funcionário para o funcionário, se você lida com as empresas para o administrativo dessa empresa, como que é essa transição quando acontece férias coletivas. E feito isso, ocorre de maneira normal. Você faz ali, no meu sistema é domínio, eu informo ali qual é o dia que ele vai tirar de férias coletiva, quantos dias, a partir de quando, lembrando que não pode iniciar férias 2 dias que antecede feriado e final de semana, né? O DSR ali, o descanso semanal remunerado do colaborador. Você observando essa questão da data, comunicando ao Ministério do Trabalho, comunicando ao sindicato, você calcula as férias e envia, né? Ou então recolhe a assinatura de todos esses funcionários. E aí sempre só se atentando, né? Imprimindo a relação de programação de férias, verificando a quantidade de dias que cada funcionário daquela empresa tem de direito, para que você não calcule erroneamente essas férias do funcionário. Porque, por exemplo, o funcionário ele não pode ficar com umas férias individuais para tirar depois de 4 dias, porque não pode acontecer um fracionamento de férias de 4 dias, tem um mínimo que são 5 dias. Então, por exemplo, se a empresa vai dar 16 dias e o funcionário, por exemplo, tem de direito 20, você precisa dar esses 20 dias, porque o início de férias, né, para todo ali o setor, por exemplo, se for tirar o setor do departamento pessoal, que é o nosso sonho, 20 dias de férias coletiva, pode começar no dia 18 de dezembro. Mas, por exemplo, pode ter um funcionário que, nesse caso, que ele tem mais dias de direito do que, para não ficar com esse fracionamento, essa diferença que não pode acontecer de 4 dias, né, ou de 3 dias ou de 2 dias para o próximo período, que ele não vai poder tirar, né, umas férias individuais de 3 dias, porque não é permitido esse tipo de fracionamento, só é permitido 5 dias, o mínimo de fracionamento de férias. Você vai precisar dar férias para ele completa, vai precisar dar os 20 dias que ele tem de direito. Você precisa explicar isso para ele, né? E precisa conceder esse período de férias individuais para ele, para que não tenha essa diferença. Então, você precisa olhar ali a programação de férias e se atentar a cada um dos dias que o funcionário tem de período aquisitivo, para não embolar ali no meio de campo e você ficar com uma diferença ali de dias que você não é permitido que o funcionário tire posteriormente de férias individuais. Agora, se atentando nessas questões, lembrando o abono pecuniário que não pode, né, acontecer sem a concordância, sem a presença do sindicato, as suas férias coletivas ficam perfeitas. O que acontece muito? Por exemplo, eu tive hoje uma solicitação de uma empresa que pediu para dar férias coletivas para um funcionário. Não existe, né? Férias coletivas para um funcionário, mas férias individuais. E aí, por exemplo, se
esse funcionário ele tem menos dias de direito de período aquisitivo, porque essa questão de o funcionário que tem, por exemplo, só 20 dias de direito, porque ele ainda não fechou o período aquisitivo, porque ele entrou no dia 7 de julho, aquele exemplo que eu dei para vocês lá atrás, ele não pode tirar uma férias individuais, a não ser que seja ali dentro das férias coletivas, porque não existe essa questão de antecipar férias individuais. Para conceder férias individuais para esse funcionário, só acontecendo dentro das férias coletivas, se for um período aí que o período aquisitivo dele não esteja completo, né? Período completo, ok, sem problema nenhum você conceder férias individuais. Período sem estar completo, só dentro das férias coletivas. Por quê? Batendo uma fiscalização da empresa, você vai ser obrigado, além de conceder férias de novo, pagar férias de novo para esse colaborador, né? Você ainda pode ser multado, pode sofrer uma multa administrativa, porque por lei, apenas dentro das férias coletivas, o funcionário ele pode, né, tirar férias antes do período aquisitivo dele completo, né? Porque existe período aquisitivo, você precisa trabalhar, né, 1 ano, 12 meses para adquirir o direito para que a empresa conceda as férias para você. Então, você trabalha 12 meses, adquiriu o direito. Adquiriu o direito, aí começa a contagem ali da concessão que a empresa tem que conceder férias para você. Aí isso é no mundo das férias individuais. Férias coletivas, se eu, Ingrid, não tenho período completo para tirar férias, eu não posso tirar individual, apenas na coletiva. Essa questão do funcionário que não tem esse direito fechado, apenas em coletiva. E é isso, né? Esse é o mundo que envolve essas férias coletivas. Como eu expliquei para vocês na minha prática, eu pego, né, já venho ali desde novembro, já tenho as empresas que tiram férias coletivas. O primeiro passo é verificar a quantidade de dias que cada um tem direito, passar para a empresa, perguntar se ela vai tirar o setor inteiro, ou então todos os funcionários daquela empresa. Faço a listagem para o Ministério do Trabalho, esse sindicato, envio para a empresa, todos os funcionários tomam ciência daquele documento, envio para o Ministério do Trabalho. Lembrando uma coisa muito importante, a comunicação tanto para o Ministério do Trabalho quanto para o sindicato, ela precisa acontecer 15 dias antes do início do gozo das férias. Existe aí essa regra. Então eu mando para o Ministério do Trabalho, mando para o sindicato, mando bem antes. Eu gosto de trabalhar com antecipação, porque você imagina, eu vou mandar no último dia que eu tenho ali, né, no 15º dia, e meu computador dá pane. A minha internet não funciona, a DP trabalha com antecipação. Então, você manda com antecipação, tanto para o Ministério do Trabalho quanto para o sindicato. Faz o cálculo das férias, confere os recibos de férias. Você não pode mandar um recibo de férias sem conferir, porque pode ser que tenha uma parametrização do seu sistema que não esteja funcionando, que não esteja de acordo. E, por exemplo, não libera ali os dias que o funcionário tem direito, não faz o cálculo de 1/3 perfeitamente, ou não desconta INSS, né? Você precisa calcular aquilo ali na mão, conferir se seu sistema está parametrizado de acordo, né, com as normas, com as regras das férias. Fazendo toda essa questão, envio o recibo para a empresa, comunico data de pagamento. O óbvio precisa ser falado no departamento pessoal, porque, por exemplo, eu tenho muitos administrativos que saem, né? Entra em um administrativo novo, por exemplo, numa padaria. E aquele administrativo não sabe o que eu sei, não sabe que tem que ser pago as férias com 2 dias antes do início do gozo. E aí ela vai e paga depois, ou então paga no dia. Isso não pode acontecer, porque a empresa, né, tem ali que seguir as normas da CLT e a obrigatoriedade é pagar 2 dias antes. Então, você informa o óbvio para a empresa, ou então informa o óbvio para o seu financeiro, que o financeiro pode ser novo, pode não saber daquela informação, que para a gente é muito fácil. Nossa, a gente sabe que tem que se pagar 2 dias antes, e o seu financeiro sabe? E, por exemplo, o dono da sua empresa sabe, e o prestador, né, a pessoa que você está prestando serviço sabe dessa informação? Não sabe. Então, informa que tem que ser 2 dias antes, informa que tem que, né, comunicar ao funcionário que tem que pegar ali a anuência dele, a assinatura dele dentro do recibo, né, o recibo, o aviso, e aí libera o funcionário de férias, e aí agora como está no final do ano, boas férias, libera todo mundo, libera o bacalhau do povo e deixa o povo tirar férias. Então é basicamente isso que acontece, né, dentro ali da minha prática de férias coletivas. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou até abrir uma caixinha, caso vocês tenham dúvidas, vocês podem me mandar no direct referente a férias coletivas. E eu aguardo vocês na próxima quarta-feira para falar mais sobre departamento pessoal. Muito obrigada, uma boa noite para vocês.